Quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, e nós vamos continuar a reflexão de ontem. Ontem nós falamos sobre o filho pródigo e hoje nós vamos falar sobre o filho mais velho, tão esquecido nessa parábola. Tão esquecido que o título das nossas Bíblias já nos despista um pouquinho. Lembrando que esses títulos são uma produção posterior aos autores sagrados, tá? Então, esses títulos não são inspirados. Então, o escritor sacro, quando ele escreve, ele não intitula cada uma do seu texto. Então, o texto era corrido. E aí, por conta disso, a gente já, de alguma forma, é driblado por esse título, e aí, geralmente, a gente olha só para o filho mais novo. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia, Lucas, capítulo 15, versículo de número 25. Então, Lucas, capítulo 15, versículo 25, e nós vamos fazer a leitura desse texto sagrado no nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, o texto diz assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Então, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Bondoso Deus, graças te damos por tua palavra, ministra o nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, ontem nós falamos que para entendermos bem uma parábola, é necessário nós trilharmos alguns passos hermenêuticos, e eu gostaria apenas de lembrá-los. O Dr. Gordon Free, no seu livro Entendes o que Lês, ele mostra-nos que para entendermos bem uma parábola, nós precisamos fazer algumas caminhadas hermenêuticas, e a primeira delas é identificar o contexto da parábola. Qual a situação que fez com que essas palavras fossem proferidas? Então, qual é o contexto desse texto? Então, o contexto do texto, ele nasce no capítulo 15, versículo 1 e 2. Jesus estava no meio de pecadores, no meio de publicanos, e aí surge a questão aí, porque Jesus come e bebe com pecadores. E aí, por conta disso, nascem 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Então, esse é o contexto. Uma pergunta, mais do que uma pergunta, uma crítica. O segundo passo para entender uma parábola, eu preciso identificar os pontos de referência do texto. E aqui, os pontos de referência, a gente observa no versículo 11. O 11 diz assim: continuou. Se continuou, a ideia do texto não inicia aqui. Então, aquilo que vem atrás é importante para a interpretação desse texto. E a Escritura diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. Ou seja, os pontos principais dessa parábola são um pai, um filho mais novo, um filho mais velho e a causa da queixa, que é o novilho engordado para cerimônias especiais,
que geralmente era dado ao filho mais velho, mas que nesse caso foi dado ao filho mais novo. E aí gerou uma contenda familiar. O terceiro ponto, para que eu entenda bem uma parábola, é que eu preciso identificar para quem Jesus falou. E aí, amados, esse texto sagrado vai nos ensinar que o público-alvo dessa parábola são os publicanos, os pecadores, os fariseus e os escribas. Então, nós temos aí 4 tipos de pessoas que subdividem em 2 grupos. Pecadores e publicanos, um grupo, fariseus e escribas, um segundo grupo. E aí a gente tem o contexto da parábola. Ontem nós também vimos o personagem do filho mais novo. Hoje nós vamos ver o filho mais velho. Então, deixe sua Bíblia aberta, seu coração também, e nós vamos meditar um pouquinho na porção da palavra do Senhor, tá certo? Então, nós vamos olhar agora para o filho mais velho, esquecido nesse texto. Olha comigo e veja o comportamento desse mais velho, que não significa maduro. E aqui, à guisa de introdução, a gente já poderia falar sobre isso, né? Nem sempre o mais velho é o mais maduro. Nem sempre o mais antigo é o mais sábio. Nem sempre aquele que tem mais anos tem mais sabedoria. E aqui a gente observa claramente na vida nesse grisalho, nesse mais velho dessa casa. A Escritura diz, versículo 25, que o mais velho estava no campo, quando ele volta, ele escuta o som do zabumba, do triângulo, ele escuta ali o som da sanfona, e ele diz assim, oxe, o que é que está acontecendo? Não me avisaram nada. E aí ele chama um servo e diz assim, o que é que está acontecendo? E agora começa a causa do grande conflito. Esse filho mais velho, lembre-se que eu disse anteriormente, que nós temos 2 grandes grupos, o dos pecadores e publicanos e o dos escribas e fariseus. Esses 2 primeiros grupos, Jesus fala para ele, pecadores e publicanos, quando se dirige ao filho mais novo. Imagina esse auditório, e aí os fariseus começaram a dizer assim, esses pecadores e publicanos são isso mesmo. Eles estão longe da casa do Pai, eles se deitam com as meretrizes, eles gastam tudo e comem até a pocilga, vive até na pocilga e comem a lavagem do porco. Eles são assim mesmo. Eu fico imaginando os fariseus, quem sabe, dando até uns aleluia, uns glória a Deus. Mas aí, amados irmãos, a espada do Senhor é desembainhada e ela é cortante e tem 2 gumes. E agora ela começa a cortar para o outro lado também. Começa a cortar para o lado dos fariseus, do lado dos escribas. A espada de Deus começa agora a destrinchar a pseudo-moralidade, a religiosidade ortodoxa, mas de frieza no coração. Aqueles que têm, às vezes, luz da cabeça, mas não têm fogo no coração. A mensagem agora, a partir do filho mais velho, é dirigida aos escribas e fariseus, aqueles que se achavam guias dos cegos, luz para os que estavam em trevas, aqueles que se achavam instrutor dos ignorantes. E aí o Senhor vai nos ensinar algumas coisas aqui. A primeira delas é que o filho mais velho, mesmo dizendo ao seu pai, eu nunca transgredi uma lei tua. Os judeus se achavam assim, como os guardadores da lei, os oráculos de Deus o povo pagão, o povo gentil. E aí a Escritura diz aqui, amados, que mesmo ele achando que era tudo isso, a Escritura diz que esse filho mais velho é um mentiroso. Lá na minha terra, ele seria facilmente chamado de o dá o bote esconda a unha. É aquele que é arrumadinho, é um engomadinho, é aquele que nunca foi no prostíbulo,
é aquele que nunca respondeu aos pais, é aquele que nunca adulterou, mas o coração nunca saiu do prostíbulo, no coração já teve vontade de matar mais de 10, no coração existem ranços de mágoas, existem lagos profundos de amargura. E aí a Escritura diz que esse filho mais velho, que diz que nunca transgrediu uma lei tua, recebe parte dos bens, tanto quanto o filho mais novo que diz assim, do Senhor só quero dinheiro, me dá os meus bens e eu vou embora. E como é que eu posso provar isso? Olha o versículo de número 12. O versículo 12, a Bíblia diz, lá no finalzinho, e ele lhes repartiu os haveres. Veja que está no plural. Ou seja, o filho mais velho também recebe a parte da herança. O filho mais velho não tem a coragem de chegar para o pai e dizer, pai, me dá minha parte. Ele não tem essa coragem. Mas ele se utiliza da coragem do devasso do seu irmão. Ele se utiliza da perversidade do seu irmão caçula para também extrair dividendos daquilo que estava no seu coração. Ele poderia dizer assim, pai, o senhor não morreu, eu amo o senhor, eu não mereço isso ainda, então guarda, pai. Mas ele não faz isso. Ele é mentiroso, mas além de mentiroso, ele é um jovem, ou não, né? A Escritura não diz a idade dele, mas ele é um filho que guarda uma profunda amargura na sua alma. Ele é incompassivo, ele é ranzinza, ele é ranhento. Olha comigo o versículo de número 27, e o 27 diz assim, e ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque encontrou com saúde. Ele se indignou. Para o filho mais velho não existe espaço para o perdão. O filho mais velho não existe um lugar para a graça. O filho mais velho é aquela típica pessoa que diz assim, se errar comigo, morreu. Para mim, fulano morreu. É interessante que esse filho mais velho, ele é tão indignado, ele fica tão chateado, que ele começa a ter procedimentos igual ao do seu irmão mais novo. Olha só, o irmão mais novo sai de casa por avareza. O filho mais novo sai de casa por aventuras. O filho mais novo sai de casa para saciar a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. O filho mais velho não quer entrar em casa por conta da mágoa, por conta do rancor, por conta da ausência de perdão. Qual a diferença deles dois? Nenhuma. Ambos não querem ficar na casa do pai. Perceba que esse filho mais velho é um tapa de luva que Cristo dá nos fariseus e nos saduceus, que reclamavam, que zombavam dos gentios por estarem fora da casa pelos pecados. E eles estavam fora da casa por conta de seus pecados ocultos. Lembra o que Paulo falou aos romanos, aos fariseus, que se achavam, que diziam não roubem, mas eles roubavam? Que se achavam guias e eles mesmos estavam cegos? Que o nome de Cristo era blasfemado por conta deles? Perceba que esse filho mais velho, ele é mais parecido do que ele pensa com o seu irmão. Ele está cheio de ódio no seu coração. Para ele, não existe mais espaço para a graça, para o perdão. E tão somente porque ele se acha melhor do que o seu irmão. E ele não quer entrar em casa. Se você observar no seu texto, olha lá para o texto, e a Bíblia diz, versículo 28, e ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo.
Mas ele respondeu: há tanto tempo te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, ele nem chama o pai de pai e nem chama o irmão de irmão. Por quê? Porque ele se acha melhor. Ele se acha superior. E aqui, amados, está um grande centro da lição dessa parábola. E o centro da parábola é: quem pensa que merece, não recebe. Mas aquele que reconhece que não merece, esse recebe. Uma das grandes lições dessa parábola é que aqueles que pensam que merecem as dádivas, as benesses, a graça, a oração respondida, este não merece. Mas aquele que reconhece que não merece, é esse que recebe. Esse filho mais velho, ele é mentiroso, ele é rancoroso, ele é rico, mas vive na miséria. E disse: meu pai, o senhor nunca me deu um bode para eu fazer uma buchada, para eu fazer um pirão. O senhor nunca me deu aqui um bode para eu fazer um churrasco. E como é que o pai dele responde? Diz assim: meu filho, tudo o que eu tenho é teu. Você não precisa pedir. Esse filho mais velho, irmãos, é aquele típico crente que ele está na casa de pai, que ele está na casa de Deus, mas vive como se fosse um estranho. Para ele cantar, tem que ter um chamado formal, uma carta oficial do pastor ou da assembleia da igreja, porque ele se acha importante demais para se voluntariar. Esse filho mais velho é aquela pessoa que não entende a graça de Deus, que dá a quem não merece. É aquele crente que está há anos na igreja e que reclama do novo que chegou e por isso está cantando. Como pode? O bezerro é meu, o direito é meu, eu estou aqui há anos na igreja, os meus pais fundaram essa igreja, eu coloquei o primeiro tijolo nessa igreja, e aí vem esse menino, chegou ontem, já está cantando, esse menino já está dando aula na escola dominical, como é que pode? Ele não entende que Deus dá a quem quer, e os justos precisam se alegrar com a generosidade de Deus. Se você é um filho piedoso, você não fica chateado pelos novos que chegam. Você fica alegre. Quantas pessoas se sentem donos de setores, de feudos da igreja? Essa área aqui é minha. Essa área aqui é minha. Esse setor aqui é meu. Não consegue fazer discípulos. Se morresse hoje, ficaria lá sem ninguém fazer ou sem fazer com a habilidade que poderia ser feita. Porque se sentem donos e ficam chateados se a oportunidade for dada a outro. Esse filho mais velho, amados, ele é rico, mas anda como se fosse um pobre. Ele tem todos os privilégios de participar da mesa de Deus, das atividades da igreja, mas ele se sente um escravo, ele não se sente de casa. É para estes que Jesus está ensinando aqui. Mas esse texto nos dá uma outra lição. E a lição é a ação do pai na restauração dos seus dois filhos. Quem precisa de uma restauração aqui não é só o depravado do caçula, é o arrogante do mais velho. Quem precisa de uma restauração aqui não é o deixa a vida me levar do mais novo, mas é também o engomadinho do mais velho. Ambos precisam de uma restauração. E Deus, o Pai, sabe disso. Agora, olha que coisa linda, amados. Deus age de forma soberana e de forma multiforme para com seus filhos. Porque Ele conhece cada um deles. Olha que coisa interessante. Vamos olhar para a restauração do filho mais velho. O pai não vai em busca do filho mais novo, mas vai em busca do filho mais velho. Isso não é interessante?
A Escritura diz que o pai não vai à procura do mais novo na buraqueira. Porque tem alguns crentes que, quando se desviam, quanto mais você corre atrás dele, mais ele corre de você. Quanto mais você manda uma mensagem do WhatsApp, menos ele responde. Quanto mais você liga, menos ele atende. E aí, meu pai, e aí, minha mãe, sabe aquele filho que não quer mais conversa? Aquele filho que esbraveja sobre o menor sinal de um diálogo. E ele usa dos gritos como instrumento de defesa, dizendo assim, não quero conversar. Eu quero dizer a você, não procure não. Ore. Se ele está nesse caso, não adianta procurar. Não adianta querer resolver com a conversa, com o diálogo, não adianta invocar a racionalidade. Os argumentos lógicos não vão ter lógica para ele. As suas lágrimas vão provocar a ira dele. E aí, amados, a coisa mais piedosa e mais correta é dobrar o joelho. Entretanto, o pai vai buscar o filho mais velho. O filho mais velho, ele quer ser chalerado, ele quer ser mimado. O pai vai buscar e olha como o pai se direciona para ele. Versículo 31, o pai chega e diz assim, então respondeu o pai, meu filho. Isso aqui é lindo, amados. Esse negócio é de Deus. O pai não é arrogante. O pai não chega e diz assim, é meu, eu dou a quem quero. Você reclama de que ele recebeu o novilho cevado, mas você também quer o seu, e eu ainda estou vivo. Enquanto vivo estiver, eu dou os meus bens a quem eu quiser dar. O pai não age dessa forma, mas ele age com carinho, com compaixão, com sensibilidade. Ele não chega chutando a canela do filho. Ele não chega com o cinto na mão, com a vara em punho, e dizer assim, entre, porque você ainda mora na minha casa. Ele não faz isso. Ele chega com toda ternura, com toda compaixão, e chama o filho mais velho de meu filho. E aí, amados, ele começa a reconstruir os laços com seu filho mais velho. E ao reconstruir os laços com o filho mais velho, ele chega para o seu filho e diz assim, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Não é um bode, não é um cabrito que vai dizer isso. Todos os meus bens são seus. Ele chega para o filho mais velho, reafirmando a paternidade e reafirmando a herança daquele menino. Essa é a grande lição desse texto. Mas o texto continua. E o texto continua, amados, com uma grande lição. E aqui agora eu quero voltar para o filho mais novo. Como é que o pai lida com o filho mais novo? Isso aqui é muito interessante também. O pai não vai em busca do filho mais novo, mas no versículo 20, a Bíblia diz, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Que coisa maravilhosa, irmãos. Parecia que o pai está em constante vigília pela chegada do seu filho mais novo. Quando vê de longe, o pai não finge que não vê para tentar esmagá-lo com a unha, esperando um sermão. Eu não disse a você, seu cabra. Eu não disse que esse negócio não ia ter futuro. Eu não disse que seus amigos não tinham valor. Eu não disse que essa vida boêmia, essa vida de cachaça, essa vida de prostituição não dava sentido algum. Eu não disse a você. O pai não se reafirma diante de uma cana que já está quebrada. A Escritura diz que Deus não quebra a cana que já está quebrada. O pai,
Aqui, amados, quando olha de longe e vê o filho, ele corre ao seu encontro. E corre cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de ternura, e não com um cipó na mão, não com a vara em punho, mas cheio de amor para com seu filho. E a Bíblia diz que ele correndo, ou seja, o pai tinha pressa naquela reconciliação. O pai tinha urgência na cura daquele filho hostil anteriormente. E a Bíblia diz que ele correndo abraçou e beijou. A ideia no grego aqui é de um beijo contínuo. É beijar e continuar beijando. E o pai assim o fez. O pai, cheio de compaixão, beija o seu filho, abraça o seu filho. E aí aquele menino também não se aproveita desse sinal de graça, de misericórdia, e quer reafirmar os seus direitos, não. Ele foi arrependido. E ele não se arrepende do arrependimento. Ele continua arrependido. E ele diz, meu pai, eu vim aqui te pedir perdão. Eu vim aqui dizer, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um servo teu. Amados, ele entendeu que o caminho da restauração é o caminho do arrependimento. O caminho da reconstrução é o caminho, amados, de olhar para nós mesmos, ver a nossa pecaminosidade e suplicar a intervenção de Deus. O pai percebe a sinceridade do coração do seu filho e aí manda trazer depressa a melhor roupa. Veja que ele corre ao encontro e ele manda os seus servos correrem com os sinais da graça. Ele quer externar misericórdia. Ele não quer que o perdão seja algo do coração apenas. Ele quer evidenciar a construção. Ele quer notificar a reconciliação de pai e filho. Buscar depressa a melhor roupa e vestiu. Põe um anel no dedo, sandália nos pés e mata o bezerro. Tudo aqui tem um significado. Quando a Escritura manda ele buscar depressa a melhor roupa, aqui a gente aprende quanto à importância de sermos ágeis na reconstrução. Aqui a gente aprende, o anel no dedo é um símbolo de autoridade. Você vem como escravo, porque o direito e os seus bens eu já lhe dei. Então você não tem condição de reivindicar coisa alguma. Mas na casa do pai, filho tem autoridade. Bota uma sandália nos pés, porque aqui você não será escravo. O escravo era que andava descalço. E manda matar o bezerro. É hora da festa, porque você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Assim é o que Deus faz conosco, irmãos. Deus nos dá sandálias, nos libertando da escravidão do pecado. Deus nos dá uma nova roupa. Isaías diz que ele nos veste com o manto da sua justiça. A Escritura nos ensina que estaremos com Cristo reinando com ele, porque nós somos uma nação de reis e de sacerdotes. Portanto, eu quero convidar você a olhar para esse texto e dizer assim, eu me pareço mais com o mais velho ou com o mais novo. Independente de quem você se pareça, você precisa de uma restauração tanto quanto qualquer um deles. Então, nesse momento, nós vamos orar e vamos pedir a Deus que esteja restaurando a nossa vida espiritual, aqueles que se acham bonzinhos, que não precisam, que a exortação é sempre para o outro, o avivamento é sempre para o outro, porque ele já está bem demais. Ou você que reconhece que é pecador e que diz assim, Senhor, tem misericórdia. Eu quero convidar você, independente de qual grupo você esteja, a se arrepender e a voltar-se para Cristo. No nome de Jesus. Então, chega perto aí da tua família e vamos orar no nome de Jesus. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo,
Nós queremos te agradecer por tua bondade e por tua misericórdia. Toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, pois sem ti nada podemos fazer. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, o nosso coração. Restaura casais, relacionamento de pais e filhos. Restaura, ó Deus, relacionamentos de nora e sogra, de cunhados. Faz isso, ó Deus, por misericórdia e graça. É assim que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém.